Quero convidar o pastor Arquelau, que vai nos trazer a palavra de Deus nesta oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É sempre uma grande responsabilidade trazer a palavra, sobretudo a palavra de Deus. E nós vamos meditar. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 15 a 32. Lucas, capítulo 24, versículos 15 a 32. Jesus aparece e questiona dos discípulos no caminho de Emaús. Acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 15. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Até aqui, para a nossa meditação. Amém. Senão eu vou ler o capítulo todo, né? Já li 2 versículos aqui de quebra no início. Pode sentar, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que esta palavra, que creio que já está falando ao seu coração, fale ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Palavras escritas por Lucas, trechos aqui de fala do próprio Jesus, quando conversava com 2 discípulos no caminho de uma aldeia chamada Emaús. O cenário em que nós vemos esse evento aqui é um cenário de muita tristeza inicialmente. Eu até dei um título aqui: desilusão convertida em alegria. Porque nós temos 2 homens aqui desiludidos, desanimados, desesperançados, decepcionados com o que tinham crido durante 3 anos e meio aproximadamente. Por quê? Porque o mestre deles,
O profeta, como eles mesmos disseram sobre ele, havia sido assassinado. Nós temos exatamente na pessoa de Jesus, no seu ministério, desde a sua encarnação, alguns eventos que têm que ser destacados no Evangelho. São principais. A sua encarnação. Temos que entender e acreditar que a sua encarnação, Deus se tornar homem, foi algo necessário para que pudesse salvar os homens, sendo homem. O ministério de Jesus, que nós conhecemos muito bem, seus milagres, suas pregações, seus ensinos. A morte de Jesus. E há pessoas que ficam na morte, veneram a morte, dedicam a morte, usam o crucifixo com ele ainda na cruz e ficam na morte. Mas não fica por aí. Os evangelistas registraram que ele ressuscitou. E a sua ressurreição faz parte da sua pregação. Paulo diz que se ele não tivesse ressuscitado, toda a pregação seria vã. O evangelho seria em vão. Porque ele avisou que ia ressuscitar. Ele passou 3 anos e meio pregando, dizendo: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, a sua pregação, a sua fala, as suas promessas não teriam valor, porque não teria se cumprido. A sua ressurreição é importantíssima. É tanto que os 4 evangelistas registram a sua ressurreição. E por último, a sua ascensão, que é a sua subida ao céu. Se ele não tivesse subido, ele não teria cumprido o ministério sacerdotal. Mas ele subiu. E ele intercede junto a Deus por nós, como está escrito na palavra de Deus. E esse evento aqui que nós lemos no capítulo 24, ele se dá exatamente entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Acontece que depois da morte de Jesus, desde a hora que ele foi preso, os seus discípulos já ficaram dispersos. Diz a Bíblia que todos se dispersaram. Os que ficaram mais próximos um pouquinho foi Pedro e João, que ficaram lá no pátio, perto do pátio, lá um pouco longe e um pouco perto de onde Jesus estava sendo julgado. Mas é até um pouco, nem compensa tanto, porque Pedro ficou perto, mas negou Jesus. E João nós não vimos ele se manifestando naquele momento. O certo é que todos se dispersaram. E fique tranquilo que se fosse nós também lá, tinha sido a mesma coisa. Porque o mestre deles havia sido preso. E eles não podiam fazer nada. Mesmo depois da sua ressurreição, nós vemos 2 homens caminhando para uma cidade, para uma aldeia, e eles iam falando sobre Jesus, mas falando sobre Jesus como profeta. Apenas como profeta poderoso em obras. Eles não haviam compreendido a grandeza da vida de Jesus. Eles não haviam compreendido a importância da encarnação de Jesus. E eles alimentavam a esperança de que a vinda dele, de que todo aquele tempo com eles, era a preparação para um reinado terreno. Eles imaginavam que aquela estada de Jesus aqui na terra era exatamente para redimir Israel da escravidão, da servidão a Roma. E quando tudo estava indo muito bem, o mestre deles é preso. E no julgamento que foi muito rápido, o mestre deles foi condenado e foi crucificado. E nós nos prendemos exatamente a esse termo: ele foi crucificado. A Bíblia diz que ele se entregou. A Bíblia diz que o Pai entregou ele. A Bíblia fala exatamente que ele se doou. Mas, meus queridos, apesar de ter sido crucificado, não passou também de um assassinato. O mestre deles havia sido assassinado. E os discípulos agora estavam desiludidos, estavam sem esperança. Estavam amedrontados porque se mataram o mestre deles, que havia feito tantos milagres. O que poderia acontecer com eles? E estavam enclausurados. Mas o Lucas registra no começo desse capítulo que de manhã cedo, no 3º dia, de madrugada ao raiar do dia, algumas mulheres foram ao sepulcro. Algumas mulheres muito corajosas. Nesse momento até mais do que os discípulos, porque elas foram ao sepulcro. E a impressão que temos é que elas não estavam com essa esperança que ele havia ressuscitado também, mas tiveram pelo menos coragem de ir ao sepulcro.
porque elas foram lá não para confirmar se ele havia sido ressuscitado, elas foram lá para perfumar o corpo dele. Elas criam que o corpo ainda estivesse lá, mas elas foram prestar uma homenagem ao defunto. 3 dias depois da sua morte, elas foram ao sepulcro levando perfumes para perfumar o corpo do seu mestre. Na verdade, nós sabemos o que aconteceu. Elas chegaram ao sepulcro e elas se depararam com 2 anjos que falaram com elas e disseram para elas que ele não estava. Como vocês procuram o vivo entre os mortos? Vocês não está aqui, ele ressuscitou, como tinha avisado para vocês. Vocês vão lá e falem para os discípulos que ele vai encontrar com eles lá na Galileia. E um dos evangelistas registra que Maria Madalena viu Jesus. Ela conversou com Jesus. Depois desse momento dos anjos, você tem que olhar exatamente nos evangelhos e fazer uma harmonia para entender exatamente o que acontece ali. Porque de determinado parece que as outras saíram um pouquinho e Maria Madalena parece que insistiu um pouquinho mais, e de repente ela olha e ouve uma voz. E quando ela olha, é Jesus. Mas ela não o reconheceu. Ela até achava que era o jardineiro, o hortelão, alguém que cuidava do jardim ali ao redor do sepulcro. Mas Jesus conversa com ela. Aparece depois para as outras mulheres também. Essas mulheres voltam para Jerusalém, vão para o lugar onde estão os discípulos reunidos. Conta para eles, Pedro e João, no capítulo 24, no começo aqui, antes do lugar onde eu li. Pedro e João correm ao sepulcro. Eles chegam lá, João e Pedro entra no sepulcro. Pedro dá uma olhada, não vê o mestre, não vê o corpo. João também dá uma olhada, não vê. Mas a Bíblia diz que João creu. Não diz que Pedro creu. Pedro ficou maravilhado com aquilo. Essa é a nossa tradução. Ele maravilhou-se com aquilo. Ele ficou admirado com aquilo. Mas o que aconteceu? E aí ficou aquele negócio: levaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus. O que houve com o corpo de Jesus? E voltaram. E diz a Bíblia que Pedro voltou para casa pensando naquilo. Mas como é que pode? Era para aquele corpo estar ali. Não. São maravilhado, admirado daquilo. Mas não diz que ele creu. E aí nós temos exatamente onde, a partir do versículo 15, 2 discípulos no caminho de Emaús. Já deu tantos hinos bonitos essa história, porque eles iam exatamente falando sobre Jesus, mas eles iam lamentando a perda de Jesus. O nome de um era Cleopas, ou Cleopas, ou Cleofas. O nome do outro não está registrado, talvez fosse o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho. O certo é que eles iam conversando sobre Jesus. Mas o interessante é que esse Cleopas, ele era pai de Tiago, de um dos Tiagos, e ele era marido de uma das Marias que foi ao sepulcro. Ele tinha ouvido da própria esposa, da Maria Madalena, das outras mulheres, que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não tinha crido. A desilusão era muito maior do que a sua fé. E eles iam conversando sobre Jesus, lamentando o acontecido, e de repente aparece um intruso, um santo intruso, um maravilhoso intruso, que ele chega e se entrosa na conversa. E diz a Bíblia que ele vai e ele começa a ouvir a conversa deles. E diz: o que vocês vão conversando? O que é tão importante que vocês vão conversando entre vocês? Você está por fora? Você não está sabendo o que aconteceu? Não. O que foi que aconteceu? Jesus, o Nazareno, lá de Nazaré, lá da Galileia. Jesus o Nazareno era um homem espetacular. Era um homem espetacular, poderoso em obras, um profeta de Deus. Mas olha, mataram o homem, e com ele foi a nossa esperança. A gente até pensava que ele ia restaurar Israel agora dessa vez, mas ele tinha até dito que ia ressuscitar depois de 3 dias, mas hoje é o 3º dia e nada. Eles não conheceram que era Jesus. A desilusão era tão grande que eles não conseguiam perceber que era Jesus. Lucas diz que eles não perceberam, que estavam com os olhos como que cerrados, como que fechados, para não reconhecer que era Jesus. E Jesus agora começa a falar de si para eles. E que é interessante, é que eles pensavam que conheciam a Jesus, mas eles conheciam-no apenas como profeta. Há muitas pessoas que pensam que conhecem Jesus. Há muitos que até veneram a Jesus. Veneram como milagreiro. Veneram como alguém que pode curar, que pode trazer prosperidade, mas não o conhecem como Salvador.
não o conhecem como Redentor, não o entendem como no seu ministério principal, que foi de salvar as pessoas. Assim estavam os discípulos. E Jesus agora começa a falar de si mesmo para eles. E nada melhor do que ouvir o próprio Jesus falando de si mesmo. E ele lhes disse: honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, dizendo: como vocês são atrasados e têm dificuldade para acreditar no que os profetas disseram. Tardos, vocês estão muito, olha, vocês não entendem, aí ele vai explicando. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Isso não estava previsto já. Interessante que o próprio Cristo, enquanto estava com eles, dizia isso para eles, explicava isso para eles, mas eles não haviam guardado nem compreendido aquilo. E Jesus continua, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E Jesus fazia agora o que ele mais gostava, que era ensinar, explicar. E aqueles dois tipos tiveram a oportunidade de ouvir do próprio Jesus a explicação de tudo aquilo que estava acontecendo. E chegaram à aldeia, e ele fez como que ia para mais longe, mas os discípulos o constrangeram, mesmo sem saber que era Jesus, a ficar com eles. E no versículo 30, ele, à mesa, quando abençoou o pão, quando partiu o pão, e no versículo 31, eles conheceram que era Jesus. Mas aí ele desapareceu-lhes. Ele não desapareceu apenas, ele desapareceu para aqueles dois. Ele desapareceu-lhes, ele desapareceu deles, e eles ficaram agora apenas com a lembrança e com aquele calor, talvez Jesus que estava com eles agora há pouco, e diziam: mas olha só, era Jesus. Bem que ardia em nosso coração quando ele falava para a gente no caminho, e nós nem percebemos que era ele. Mas a presença de Jesus com aqueles dois foi suficiente para que eles mudassem de ideia. O texto não dá muitos detalhes, mas a gente é levado a entender que eles haviam desistido do seu ministério, haviam desistido de seguir Jesus. Eles haviam voltado para talvez onde eles moravam antes, não sei, era uma cidade, uma aldeia, talvez 13 a 15 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles haviam desistido, deixaram os colegas lá em Jerusalém e haviam ido embora. Mas aquele encontro com Jesus levou eles a voltarem para Jerusalém. É interessante quando eles chegam em Jerusalém, que eles se reúnem com os 11, que na verdade 10, porque Tomé não estava, e eles contam o que aconteceu. Aí agora eles lá também têm uma notícia boa: rapaz, a gente também sabe que ele ressuscitou. Pedro viu, ele apareceu para Pedro. E eles vão agora se regozijar com aquelas histórias, quem viu, e conta agora. E de repente nós temos um relato continuando no capítulo. De repente quem aparece naquela casa com portas fechadas? O próprio Jesus aparece novamente. Agora estão 10 reunidos. E ele chega falando o que ele fala para mim e para você quando estamos desiludidos, quando estamos desesperançados, quando até deixamos de crer nele, ou quando cremos tão pouco e esperamos tão pouco que a nossa fé chega a balançar e até pensarmos em desistir. E ele chega e diz para eles: paz seja convosco. É isto que a sua presença nos traz, a paz que somente a presença de Jesus pode trazer para nossas vidas, que eu e você temos acesso, basta querermos, basta aceitarmos. Mas é interessante que nesse momento falta um deles, que é exatamente aquele que conhecemos como o que duvidava, Tomé, chamado de Dídimo ou Gêmeo. Tomé não estava com eles. Jesus aparece para eles, conversa com eles, mas Tomé não estava. Depois eles contam para Tomé: olha, Jesus esteve, você perdeu. Ele esteve aqui conosco, comeu conosco, nós conversamos com ele, ele ressuscitou. Tomé disse: não, só se eu ver. Se eu não ver ele,
se eu não tocar nas feridas dele, se eu não colocar a minha mão lá onde foi furado com a lança, do lado esquerdo, eu não acredito. Isso 8 dias depois. E de repente agora estão os 11, porque Judas já morreu, né? 11. E agora quem aparece novamente? Como que para resgatar o último dos 11 que não estava crendo. Jesus aparece novamente e entra naquela casa com portas fechadas e fala novamente: paz seja convosco. E agora a conversa dele é com Tomé. E quando Tomé vê Jesus, ele já, eu imagino assim como quando a gente era menino, sabe, que a gente aprontava, né? E quando era deparado com a verdade, que a gente, alguns ainda são meninos, né? Os que ainda são, ainda estão passando por isso, né? E aí você fica já sabendo que vai vir caramba, né? Ou mais do que isso. E aí quando Tomé vê Jesus entrando, penso eu que Tomé deve ter imaginado: é por minha causa, porque eu não criei. E Jesus se dirige a Tomé: Tomé, aqui minhas mãos, Tomé, aqui ao meu lado. Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, como por exemplo nós, que não vimos como os discípulos viram, que andaram com ele, como por exemplo Abraão, que está lá atrás, os patriarcas, os profetas, que a Bíblia diz que eles ansiavam por esse dia quando o Redentor viria, mas não alcançaram ele. E é assim que entendemos a salvação em Jesus. Ela retroage para aqueles que creram, que estavam lá no passado, mas ela também vem até nós, que não vimos, mas cremos. E o que eu acho interessante é que João, que é João que registra esse momento com Tomé, João não registra Tomé fazendo essa conferência que ele tinha prometido. A impressão que a gente tem pela história é que agora Tomé ia conferir. Vou conferir, mas não. Tem as palavras que Tomé fala, eu quero até ler para, já encerrando, no capítulo 20 de João. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé, depois de cumprimentar todo mundo, a igreja toda, ele agora vai falar com Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha a reação de Tomé, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Para a gente parece ser até comum falar assim: Senhor meu e Deus meu, né? Senhor meu, eles já estavam bem acostumados a chamá-lo. Mas para um judeu, chamar outra pessoa que não fosse Jeová de Deus, tinha que ter uma transformação. A presença de Jesus naquela casa, para aqueles 11, especialmente para Tomé, levou Tomé a reconhecer a divindade de Jesus. A ver Jesus não apenas como o Senhor, não apenas como profeta, como os dois haviam comentado no caminho de Emaús, mas como Deus. E é exatamente sobre isso que nós precisamos enfatizar quando pregamos Jesus. Você que está nos assistindo, ou de alguma forma nos ouvindo, mais do que profeta, mais do que curandeiro, mais do que milagreiro, mais do que ensinador, Jesus quer ser reconhecido como o Senhor, como Deus, como divino, como Salvador, assim como Tomé reconheceu depois desse encontro com Jesus. Mas no encontro com Jesus,
Para alguém que havia caminhado 3 anos e meio com ele, sim. Porque quando se está desiludido, somente o encontro com Jesus para resolver os problemas. De repente, o Jesus que estão apresentando por aí, talvez para você, seja um Jesus diferente do que a Bíblia apresenta. Mas o Jesus que a Bíblia apresenta, o Jesus que se apresenta para nós nos evangelhos, é o Jesus que não veio tão somente para curar, para ressuscitar, para pregar e ensinar, mas veio para salvar, veio para redimir. E por esta missão, ele saiu em busca dos seus discípulos, um por um. O evangelista João registra no último capítulo, quando ele vai em busca de Pedro. Um a um, ele foi buscá-los e resgatá-los, porque a desilusão havia tomado conta do coração deles. Se de repente você tem tido algum tipo de desesperança em relação à sua vida, ou mesmo em relação à sua salvação, saiba que Jesus está indo ao seu encontro. Basta você querer abraçá-lo e dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Eu recordo de um testemunho que eu ouvi uma vez, não recordo de quem, mas de um grande pregador, que alguém disse para ele, ele foi falar de Jesus da pessoa, a pessoa disse: olha, eu não encontrei. Procurei esse tempo todo e nunca o encontrei. E o pregador disse: olha, eu acho praticamente impossível 2 pessoas desesperadamente se procurando uma a outra não terem se encontrado ainda. Porque na verdade, tudo o que Jesus quer em relação à sua vida, à sua alma, é exatamente encontrá-lo, salvá-lo, resgatá-lo e trazê-lo de volta para a sua casa. Que Deus venha nos abençoar mediante esta palavra, e que você que ainda não teve esse encontro com Jesus, hoje você tem a oportunidade de falar assim como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Deus abençoe. Queridos, eu espero profundamente que a palavra do Senhor tenha encontrado lugar no seu coração